I am here to speak to you on the topic tonight, the principle of order. Hoje à noite nós falaremos sobre o princípio de ordem. Vamos entrar diretamente, pega sua Bíblia e cadernos. Usamos a Bíblia porque ela é a fundação daquilo que cremos. Para falar sobre esse assunto, chamado o princípio de ordem, focalizando nesse tema bem abrangente da conferência. Eu quero lembrar a vocês o que é um summit. A palavra summit, ou cúpula, quer falar do topo, ponto mais alto. No passado, muitos líderes políticos têm usado essa palavra para explicar uma reunião de líderes dos mais alto nível mundiais, discutindo questões relacionadas ao futuro do planeta. Houve uma reunião em Geneva e era chamado o Summit dos 5 países industrializados. E eles se juntaram para discutir os problemas do mundo, economicamente, socialmente, politicamente e até medicalmente. Eles queriam estudar o que o mundo era e qual tipo de mundo que podia ser. Alguns meses atrás, o grupo se encontrou de novo. E foi chamado o G7, o grupo dos 7, mais um. Discutiram recentemente o futuro de você. Eu entendo que as economias do mundo, de muitas formas, é controlado por poucas pessoas. E eles vão decidir o que acontece com sua moeda. Eles podem impactar o seu governo local, nacional. Dizem, não sei se é verdade ou não, mas dizem que eles têm poder de criar confusão ou ordem dentro de cada país. Independente do que é, isso demonstra o poder de quem se reúne num summit ou numa cúpula. Eles estão tomando decisões que vão impactar milhões de pessoas. Eu não estou surpreso que Deus fez essa conferência nascer para ser chamado um summit, uma cúpula. A igreja é responsável pelo futuro das nações, não é o governo. Se você não acredita nisso, eu quero te lembrar de uma responsabilidade que foi dada à igreja pelo fundador da igreja. Isso está recordado no livro de Marcos, capítulo 16, e também Mateus 18. Essas são as palavras do fundador da igreja. Vá a todo mundo, pregando o evangelho ou as boas notícias do reino de Deus, fazendo discípulos de todas as nações e ensinando-nos tudo o que eu vos ensinei. Então, a tarefa dada à igreja por Jesus é de discipular a nação, ensinar a nação os princípios do reino de Deus. Não há nenhum lugar de Jesus dar a tarefa para treinar a nação, a discipular a nação para o governo da nação. Ele deu esta tarefa à igreja. Eu creio que esta tarefa tem sido evitada pela igreja e que de muitas formas ignorado pela igreja. Mas Deus, 2000 anos depois que a igreja foi estabelecida, está trazendo essa tarefa de volta à igreja. Ele está restaurando primeiramente
reconhecimento da terra. A igreja tem estado tão celestial no seu pensar que ela não prestou para nada aqui na terra. Mas nos últimos 30 anos, como uma pessoa fazendo parte do trabalho da igreja, de muitas formas o mundo está certo. A igreja não presta para nada aqui na terra. Está tão preocupado em sair da igreja que não sabe se relacionar, sair da terra que não sabe se relacionar com a terra. Se concordar com alguma coisa, nesta Assembleia dos Embaixadores, pode falar amém nessa Assembleia. O que Deus está fazendo não apenas fazer-nos reconhecer a terra, mas fazer a gente ciente também de nossa responsabilidade pela qualidade de vida na nação. A igreja não existe por causa do céu. A igreja existe para a terra. Se a igreja foi criada para o céu, Deus teria tirado a igreja da terra há muito tempo atrás. Mas houve uma oração, orada pelo fundador da igreja. E ele orou esta oração, porque ele antecipou as orações de você. Ele sabia que você ia orar para sair da terra, para chegar ao céu. Então ele já antecipou sua oração e negou sua oração orando primeiro. E ele orou: Pai, por favor, não os tire da terra, os mantenha no mundo e os protege do mal que há no mundo, porque eu dei a eles a minha palavra e eles farão que outros creem em mim. Nós estamos aqui para transformar a nação, não para abandonar a nação. Vamos se concordar. Então, esta cúpula é um encontro dos líderes da mais alto nível, reunidos pelo fundador da igreja, para deliberar sobre questões que vão impactar as nações. Nós não estamos aqui para cantar bons cânticos cristãos. Nem estamos aqui para falar de chavões cristãs. Eu te amo, Deus te abençoe, louvai o Senhor. Essas coisas não vão mudar a nação. Nós estamos aqui para estudar as situações que vão impactar nossos filhos e o futuro deles. Nós estamos aqui para tratar os problemas sociais das nossas comunidades. Os problemas que nos impactam todo dia, eles são evidentes ao nosso redor. E nós estamos aqui como embaixadores do reino. Tecnicamente somos diplomatas para tratar essas questões relevantes ao nosso reino e o impacto de nosso reino nos reinos do mundo. Estamos aqui para mudar o mundo. Estamos aqui para transformar o mundo. Eu disse, estamos aqui para transformar o mundo. Não. Eu disse, estamos aqui como a igreja para transformar o mundo. Nós não estamos aqui para abandonar o mundo. Estamos aqui para transformar o mundo. Vocês não estão fazendo isso, então repete comigo. Eu estou aqui não para sair do mundo, mas para transformar o mundo. Agora, se você não se imaginou como embaixador, então tem que ler a Constituição de nosso reino de novo. E nesta Constituição diz que cada crente é o embaixador do Cristo e seu reino. E isso quer dizer que somos diplomatas com a responsabilidade de implementar essa Constituição e os princípios dessa Constituição no território sobre o qual Deus nos deu autoridade, que é a terra. Um dia você vai entender. Eu não quero ir para o céu agora. Porque seu primo não conhece Jesus ainda. E seu tio está no caminho para o inferno. E seu pai é um alcoólatra.
e sua mãe também alcoólatra. Eu não quero ir para o céu agora, porque seus parentes, seus filhos, são importantes demais para mim, talvez para você e com certeza para o Senhor Jesus. Então a igreja foi levantada para transformar o mundo. Jesus nos mandou não a ir à glória pregando o Evangelho. Ele disse ir ao mundo, vá ao mundo, pregando o Evangelho. Ele não quer você no céu, Ele quer você na terra. Ele diz onde é seu destino. Seu destino leva você para o mundo, para todo o mundo. É por isso que tanto de nós estamos implorando a ir para o céu e Deus não nos mata. Mas essa conferência foi convocada por Deus neste ano para tratar não a questão do mundo, mas para tratar conosco mesmo, a igreja. Nós jamais podemos restaurar ordem na igreja se nós estamos em desordem. O espírito caótico de confusão que está tomando conta do mundo e criando muito medo e desilusão no meio da população do mundo, é uma insegurança, repressão e opressão e um espírito de desespero. A igreja tem responsabilidade para isso. Eu estudo a natureza frágil do Europa Leste. A eleição do novo presidente da Rússia, o Boris Yeltsin, foi reeleito. Eu assisti ele passando por um palanque ontem à noite para dar uma palavra como o novo presidente. Quando eu olhei para ele andando na direção do pódio, eu sentei e eu falei, nós estamos em perigo. Porque aqui tem uma nação tão frágil que podia desmontar amanhã de manhã. E o homem eleito para liderá-lo quase não conseguiu chegar ao pódio. Vocês não estão entendendo qual é o perigo que enfrentamos. Eu honro este homem, eu respeito a autoridade que Deus deu a ele, que Deus permitiu que fosse colocado. Mas quando eu olhei a fraqueza de saúde deste homem, e ele é o líder de uma nação também frágil, eu falei, Deus, eu senti nessa noite. Eu falei, a igreja na Rússia precisa se levantar e ter uma visão que eles têm que levantar o próximo presidente, cheio do Espírito Santo, cheio de visão, cheio de energia, cheio da paixão e cheio de um senso de destino. Leadership in Africa is unstable. Liderança da África não tem estabilidade. Pessoas estão morrendo pelas milhares nas mãos dos seus irmãos do mesmo cor. Na África, o preconceito não tem nada a ver com cor do pele. Tem que ver com um mal-entendido demônico, um espírito demônico. Mostraram retratos de crianças de 5 anos cortados em pedaços por pessoas com machete, facão. Está acontecendo esta noite na África. Essa nação precisa da igreja. Essa nação precisa da igreja. Essa nação não precisa das Nações Unidas. Essa nação precisa da igreja. Porque as Nações Unidas não podem mudar a mente de um homem corrupto. Mas o Espírito Santo pode transformar o assassino a um curador. Curadeiro.
quem cura. That is why we in this conference, É we por must isso nós aqui understand nessa conferência that we temos have que to get entender ourselves in order, que nós temos que get pôr God's as nossas vidas em priorities ordem back in place, e pôr de novo as prioridades de Deus no seu lugar para que as nações não se destruam. terrorism. Everybody say Terrorismo, fala, terrorismo. Que palavra? terrorism. You Terrorismo. only found in the dictionary. Antes só se encontrava no Now it's dicionário. found at the Olympics. Agora se encontra nas Olimpíadas, It's found at a barracks se in encontra the Middle East. de base And militar it might no be Oriente found Médio next time e talvez a on a próxima vez flight you're on. vai se encontrar no avião em qual você está viajando. How can people Como as pessoas podem and sentar devise a plan e criar um plano para fazer uma to bomba, plant in a place para pôr to num kill lugar thousands of para matar innocent milhares people de pessoas and not inocentes care? e nem liga com isso? É um poder That's demônico. satanic influence. Demônico. Ain't no way you can look Demoníaco. at human beings and see them as nuisance unless it's the devil that's Só controlling se pode enxergar pessoas como pestes que precisam ser erradicadas se for um espírito de Satanás movendo você. A igreja tem que ganhar ordem e uma organização que vai dar terror aos terroristas. O processo de paz no Oriente Médio. O novo primeiro-ministro de Israel, o senhor Netanyahu, um homem posto em poder com tantas perguntas ao teu respeito. E nós estávamos crendo no mundo inteiro que paz ia vir. E eu posso usar que a providência mudou as coisas. Porque este homem creia que o mandato na Escritura é responsabilidade dele. Não haverá paz imediata na região. O Oriente Médio precisa da igreja. Eu creio que esse caos do 21º século que estamos entrando somente será negado e cancelado por uma igreja ordenado, organizado, eficaz, espiritual e rico. A causa dessa confusão no mundo, se for pessoal ou de grupo ou nacional, é a desordem. Essa é a causa. A confusão, escrito, a confusão é uma distorção da ordem. A confusão é uma distorção da ordem. Quero chamar sua atenção por um momento para o livro de Salmos 82. O setor de Salmos, subseção 82. E vamos ler artigo 5. Todos falam, Vossa Excelência. Fala com seu vizinho, Vossa Excelência. Quer dizer que você é um embaixador. Fala, estamos sentados na Assembleia dos Embaixadores, discutindo os negócios do governo. Nosso governo é o reino de Deus. E nosso rei é o Senhor Jesus Cristo. E eu sou irmão dele. E o pai dele é meu pai. I don't think there's any principle in the Bible that is more evident than the principle of order. Não há um princípio mais evidente na Bíblia do que Everything you look at o princípio de ordem. is decent and in order. Tudo que Deus cria é decente e em ordem. God, they're not silly. Olha para essas plantas reais. You look at the veins in the leaf, and you could tell that somebody orderly organized them for growth. Você olha a estrutura de uma planta e vê que alguém organizou a planta para poder You look crescer. at the beautiful
designs on the back of a zebra, and you know that somebody O desenho na just pele put de them together. zebra. Você sabe que isso não aconteceu You ao look at the acaso. awesome design of Você the veja intricacies of your body a beleza and the do seu beauty próprio of the corpo design of the structure e of your desenho very da frame, estrutura and you know dos you seus come ossos. from a E você salamander sabe que that você não became saiu some slime, de that uma became ameba monkey, que that virou turned alguma into a coisa que human. virou um You macaco, know que virou I am um no ser humano. Check this out. Você sabe que eu não sou um macaco. Veja isso. Only God can Somente put such Deus an orderly, pode criar awesome creature together uma that he criatura lives to talk tão about. assombrosa, com I tanta believe ordem. that Eu when we look creio at anything that's que created quando by olhamos God, para qualquer there coisa is criada a por Deus, decent order. há ordem I decente. heard a man say one time when Eu I ouvi was um in the homem island dizer of uma vez, Dominica, quando estava na ilha de Dominica, he said, ele disse: if God had placed your nose on the top of your head, every time it rained, you drowned. se Deus tivesse posto seu nariz no topo da sua cabeça, cada vez que cai chuva você ia morrer afogado. Mas Deus pôs o nariz num lugar decente. Decently and Decente e em ordem. everything is where it's supposed to be. Tudo está no lugar Suppose certo. you had to scratch your ear with your toe. Imagine se você tivesse que coçar a orelha com o dedo no pé. Fora de ordem. You don't know how blessed you are. The way Você não he sabe designed como you. você está abençoado com o desenho que Deus usou para você. Who asked the question, Eu vi a história de um homem que fez a pergunta: who and what animal is the most qual é o ânimo, angry animal and violent animal in mais the world? frustrado, irado e violento? E o homem respondeu: um leão. Ele disse não. He said a bear. He said no. Falou urso? Falou não. He said, well, what animal Ele is the perguntou worst? qual era o animal. Most powerful, Ele falou que o animal mais violent poderoso, animal in the world violento, is a geese. And the response was exactly what you think right e now. What? falou Gizma. E a resposta foi exatamente o que And he você asked está him, what pensando. O is a que é geese? isso? He said a geese is an animal. Ele perguntou: o que é Gizma? Ele falou: Gizma é um animal com duas He cabeças. has an alligator head. Num lado tem cabeça de jacaré, He has no the outro head of a ponto crocodile. tem cabeça de crocodilo. E só isso. That's why he's the most dangerous animal. Por isso ele é o animal mais perigoso no mundo. Because he eats, Porque ele come, but he can't go to the bathroom. mas não pode ir para o banheiro. Next week. Vocês vão When you ver run isso into a semana que vem. geese, you are dead. Quando você encontra um Gizma, você está morto, porque está tão frustrado. Everybody say, thank God for an orderly body. Fala, todo mundo aqui It fala, was graças a Jesus Deus por um who corpo em designed the ordem. body, who said, it goes into the mouth. Thank God it's so designed in order. Foi it Jesus comes que out of the desenhou o mouth. seu corpo, que diz, And o you que know, entra when it pela don't come boca, out, how sai pelos frustrated you intestinos. really are. E quando ela não sai, você sabe como você fica frustrado. Order. Everybody say order. Ordem, diga God is ordem. the God of order. Deus é um Deus de Everything ordem. God does is orderly design. Tudo que Deus faz foi desenhado em ordem. O que é ordem? Escreve a pergunta, o que é ordem? Eu quero te dar a resposta antes de ler esse versículo. O que é ordem? A falta disso é o problema de nosso país, nossos casamentos, nossas comunidades. Estamos fora de ordem. O que é ordem? Ordem é um modelo formal, governado. Aqui é uma definição. Ordem é um modelo formal de arranjo, governado com prioridade. E a definição inteira é importante. Em outras palavras, ordem é uma posição ordenada de relacionamento. É uma posição ordenada de relacionamento. Outra forma de colocar é que ordem é um modelo designado, determinado por um propósito. Ordem é um modelo designado, um arranjo de posição determinado por um propósito. Em outras palavras, a ordem de alguma coisa não é determinada pela coisa, mas a ordem da coisa é determinada pelo propósito para qual foi desenhado e para quem o desenhou. Posso concluir então que ordem é um arranjo de peças pré-determinado que constitui então
algo inteiro, governado por prioridades. Quero lembrar você então que tudo que Deus criou, temos que pôr nessa definição. O que Deus faz, Ele faz em ordem. Ele faz de uma ordem formal. É um modelo, que quer dizer que quando Deus constrói algo, se você mantenha como Deus fez, se verá a beleza. Haverá um desenho, um ritmo na vida quando você tem ordem. Não há fricção. A fricção é o resultado do desordem. Ritmo é o resultado do ordem. Se sua vida estiver fora de ordem, quer dizer que algo está faltando ordem. Por que a ordem é tão importante? É porque a ordem tem um propósito muito claro na mente de Deus. Eu vou terminar essa palavra nos próximos 20 minutos. E eu te dou agora uma oportunidade para ouvir rápido, escrever rápido e aprender rápido. Porque eu vou falar é tão importante. Eu não tenho tempo para esperar para você escrever cada palavra. Qual é o propósito do ordem? Número 1, o propósito de ordem é para manter eficácia e eficiência. Fora de ordem não é eficiência nem eficácia. Número 2, ordem é para proteger o conteúdo de tudo pela relação correta das partes. As partes são protegidas e assim o grupo é protegido pela ordem. Um exemplo. Por que as famílias estão em desordem? Porque os gangues estão crescendo. Porque há tantas situações de incesto, de abuso de crianças, de abuso de esposa. Porque divórcio é uma epidemia crescendo. Porque os homens estão tão perdidos e confusos. E na maioria dos casos, escolhendo a agir como ignorante. E porque as mulheres são tão estranhas e não sabem mais o que é uma fêmea agora. Porque há essa confusão na família. Que tem impacto no índice de crime e que traz impacto sobre o imposto, porque temos que criar os presídios para prender os criminosos. Como é que as famílias chegaram nesse ponto? Simples, porque nós não mantemos a ordem para proteger as partes. Então a família inteira caiu em desordem. Terceiro propósito de ordem. Ordem é para providenciar a maior contribuição a cada parte. É impossível para você dar tudo que tem que dar se você não estiver no lugar certo. Se eu tirei a bateria do seu carro e pus em cima do teto do carro, a bateria ainda está com o carro, mas não pode cumprir o propósito porque está fora de ordem. E tem muita gente na igreja que estão no corpo, mas estão estragando o corpo porque eles estão fora de ordem. Tem gente que quer ser pastor e Deus o chamou para ser motorista de ônibus. E tem gente que quer cantar que não consegue levar um tom num balde. E tem gente que quer liderar nesse departamento, no outro departamento e não tem unção nenhum para nada. Tem gente que quer posição e quer título, mas não tem qualificação para a função. E eles estão criando mau funcionamento. Tem que falar comigo. O problema é que quando você está fora de ordem, isso estraga tudo. Não somente você. Isso também aplica a você como indivíduo. Se teu corpo estiver fora de ordem, é um impacto na sua alma. Quando você é doente de corpo, sua mente não funciona direito. Quando a mente não funciona direito, seu espírito pode entrar em depressão. Então, cada parte tem um impacto sobre o outro. Por isso, você tem que verificar que não vive apenas pelo pão, mas tem que se alimentar pela palavra de Deus. E que sempre que come carne, tem que comer alguns versículos. Sempre que come peixe, tem que comer alguns versículos. Para manter equilíbrio entre o corpo e o espírito. Diga amém.
Alguém diz, se você não desenvolve sua mente, é como o campo, vai crescer mato. Se você não se cultiva, vai sair qualquer mantinho. Se você não faz sua alma no lugar das coisas boas, informação necessária, importante, então lixo vai brotar. Deus tem que libertar da igreja de vídeos com todo tipo de lixo. Deus tem que nos libertar de um espírito de televisão de vídeo. Não fique quieto agora. Fala, fora de ordem. Gastamos 5 horas assistindo televisão para um homem que não confia em Deus, não ama Deus, não conhece Deus. E nós bebemos isso por dentro de nossa alma. Depois, queremos saber por que a gente não encontra uma informação de revelação dentro de nós para resolver o problema. Porque estamos tão cheios de lixo que não tem nada útil em nós. Deus nos liberta. Quarta razão do ordem é para nos proteger da confusão e da caos. Número 5. Ordem foi dado para distinguir o valor e a importância de cada parte individual. Quer dizer que tudo foi posto numa ordem porque é única e tem uma contribuição única e precisa dessa contribuição. Você já pôs um dedo num fio vivo e levou um choque? Quantos já tocaram numa tomada e se acendeu? A tomada não foi feita para você, foi feita para um plug, correto? Agora, quando você põe um plug, porque foi feito para a tomada, coisas boas acontecem. Mas se você pôr o dedo no tomada, coisas más acontecem, fora de ordem. É isso que tem acontecido conosco. Nós não temos distinguido a contribuição única de cada parte. Número 7. Quero confirmar que você está ouvindo. Parece que Tornel está dormindo. Não pode dormir, Tornel, até que eu termino. Mantenha ordem. Senta. Obrigado. Ele é um diplomata. E eu fiz uma cortesia diplomática a ele. Número 6. Ordem foi dada por Deus para preservar a beleza e a harmonia da unidade. A unidade é resultado de ordem. Muita gente pensa que unidade quer dizer a uniformidade. Mas a unidade é impossível sem a diversidade. Precisa da diversidade para produzir a unidade. A unidade quer dizer que tudo é mesmo. Ao contrário, Deus, pela evidência ao nosso redor, Ele odeia tudo sendo mesmo, tudo sendo igual. Tem mais de 6 bilhões de pessoas no planeta hoje. E nenhuma deles tem a mesma impressão digital seu. Parece que Deus odeia tudo sendo igual. Tem bilhões de plantas e nenhuma planta é igual a outra. E Deus odeia tudo mesmo. Mas quando se vê a beleza, há uma unidade e há uma harmonia que nós chamamos de ecologia, que Deus criou, que faz toda a vida. Mas se você interrompa essa ecologia com poluição, isso começa a destruir todo o sistema. Mesma coisa acontece com seres humanos. Número 7. E finalmente, propósito de ordem é dado para criar paz e equilíbrio.
going to read 3 scriptures Eu vou ler 3 versículos, to give reference to from our Constitution about order, and then we are going to trazendo a luz da Constituição sobre ordem, e depois nós vamos encerrar a terceira sessão de nossa Assembleia. 82. Salmo 82 é um salmo Man, que fala de homem. it's a frightening psalm to read because É um salmo meio temeroso para it ler, uses us porque ela cria confusão theologically. em termos teológicos. É um salmo difícil de ler e às vezes difícil de aceitar. Verso 1. Elohim Deus, Elohim, presides in the great preside a grande congregação of the righteous. e julga no meio dos The God. deuses. That's a frightening statement. É uma declaração Statement is temeroso. actually referring to God's people. Essa declaração se refere ao povo de Deus, seres humanos. God, Diz que Deus, Jehovah, Jeová, presides, Jehová, or he is the president over ele preside sobre the great assembly. a grande assembleia. É você. He calls them E ele os chama de deuses. small g. Deus de pequeno, de Then he minúsculo. cries out to this assembly. E ele fala com essa congregação. First, how long Até will you quando defend the unjust? defendereis os Something injustos? is wrong in my Tem life. algo fora de You ordem. are defending wicked people. Você está defendendo You are ímpios. harboring people in the Está assembly. protegendo na Assembleia pessoas que devem ser In expulsos other da words, Assembleia. corrupt people are being blessed by Pessoas the church. corruptos estão sendo abençoados Sanctioned pela by igreja. God's leaders. Abençoado pelos Some of the líderes de leaders Deus. need to be removed. E alguns desses líderes How precisam long ser will you tirados de defend poder. the unjust? Até quando defendereis os injustos? How long will you show E partiality? tomareis partido ao lado dos ímpios. Some people don't want to take somebody off the board of the church Alguns não because they own a querem business. tirar alguém da diretoria da igreja porque são donos de um negócio, mas não são convertidos. They don't want to tell a guy Não he quer can't falar be a pro homem deacon or que não an pode ser usher, diácono, and they know he ain't saved, but he gives porque good ele tithes. não é convertido, mas ele é bom de So the dar Bible dízimo. calls that being partial to the wicked. A Bíblia chama isso de tomar partido ao lado dos ímpios. Temos que consertar isso. Disorder. Do you know why the Desordem. world doesn't want to come to Christ? Because the church is in the way. Sabe por que o mundo não quer vir a You know Cristo? I'm Porque talking. a igreja You está might as well shake impedindo. yourself a couple of minutes. How many times have I heard people Quantas say, vezes já ouvi pessoas "Brother dizer, Miles, I want to become a Christian, Pastor Miles, eu but quero I've ser seen cristão, so many hypocrites in mas the eu já church vi that I tanto know. hipócrita na igreja que eu They're conheço. deceiving me." Eles fazem o que eu faço. Eles têm pecado comigo. Now, how can a man who wants God Como que um homem que come to quer God Deus when pode you vir say a you Deus know God quando você and you diz live que like a conhece man? Deus e você vive no mesmo pecado desse homem? Everybody say, get in order. Todos dizem, We need to clean the church up. põe I ordem. believe for the next couple of years, Temos que limpar a God is gonna igreja. sweep it. Eu creio que Deus vai começar a varrer a igreja pelos próximos anos. His church, that temple is going to be clean when God is finished. Deus vai limpar essa casa Some of you dele. are going to wonder why preachers falling out, dying, Pastores vão morrer, choir masters getting crippled, pessoas vão ficar aleijadas, getting arthritis all of a sudden. pessoas vão ficar com artrite sem poder tocar o piano de God will repente. clean the Deus vai situation limpar a up, because we situação. are too partial to Porque see nós estamos dando partido ao lado dos ímpios. in order. Ordem. Verse 3. Verso He 3. says, I want you to defend the cause of the weak and the Defendi a causa do fraco e do órfão. two areas that we don't have in order. São duas áreas que nós não He temos said, em ordem. defend the cause of the weak. Ele diz, That word weak defende a causa do fraco. it means those who are sick. Aqui fala de quem é Whether they are doente. sick with habit, Independente se estão doentes or de they are hábito sick by some kind of emotional ou doentes de algo cause, emocional, torn them apart by maybe divorce or broken home or something. God says, gather por them. ser divórcio, não Bring importa those who qual foi are que being maimed by que life. atingiu, He said, feriu, defend them. defende os fracos. Find a way to help them. Descubra And then uma it says, forma de take ajudá-los. care of the fatherless. E do órfão. You know, the one thing that's out of order is Sabe o que está fora de ordem?
É um órfão. E Deus está mandando a Assembleia dos Justos a consertar isso. Protege os órfãos. Restaura os pais, para que os filhos ganharão direção e cobertura e conselho de pai e amor. E tudo que um pai providencia. A igreja tem que pôr isso em ordem. Protege os direitos do pobre e o oprimido. Nos Estados Unidos passou a legislação agora para tirar um ato que estava segurando o estado de segurança social nos Estados Unidos. Agora está todo mundo preocupado com aqueles que estavam recebendo ajuda do governo. Eu creio que é grande oportunidade pela igreja americana, maior oportunidade da história. Porque vocês sabem que a Bíblia diz que a igreja tem que cuidar dos pobres, não é o Estado. Quando eu estava doente, você não me visitou. Quando eu estava na prisão, você não me visitou. Quando eu estava nua, você, a igreja, não me deu roupa. Quando eu estava com fome, ele diz, você, igreja, não me alimentou. Ele diz, não é o governo, é você, a igreja, que tem que fazer. Agora, para nos alimentar e dar roupa e ministrar na igreja, precisamos de muito dinheiro. Por isso temos que treinar pessoas na igreja para pôr sua vida em ordem, para ser donos dos seus negócios. Tem que parar de ser preguiçoso, tem que ter caráter e autodisciplina. Tem que parar de abusar o emprego e ter sua própria responsabilidade, para ter uma igreja de gente que não tem perigo de ser demitido toda semana. Sabe por que a gente não pode dar dízimo? Porque não consegue manter um emprego. Sabe por que não consegue manter um emprego? Não tem disciplina, não tem caráter e não tem respeito pela propriedade dos outros. Mas a igreja tem que restaurar a ordem nisso. Ensinar o povo que um dia de trabalho honesto é algo divino e que Deus honra. Tá bom trabalhar por alguém, por um tempo, e aprender tudo que o dono, o patrão sabe, e até que você pode fazer seu próprio negócio e fazer melhor do que ele fez. Um dia está chegando em que a igreja estará cheia de 5.000 homens de negócio que pode falar para o governo: se você não obedece o que estamos falando, vamos sacar dinheiro nosso de todos os bancos. Eu sonho de um dia que a igreja está tão poderosa financeiramente que podemos dizer, se não fizer o que estamos falando, vamos começar nosso banco amanhã e tirar todo o dinheiro do banco de vocês. Mas precisa de pessoas disciplinadas. Se você não acredita em mim, vamos citar da Constituição de nosso reino. A palestra da fundação da igreja. E ele diz: benditos são os humildes. E o cristão responde: porque eles herderão os céus. É assim que o cristão pensa. Mas segundo o que o Senhor diz, escuta o que o Senhor diz. Ele diz: se você for humilde, você herderá o terreno, a propriedade, a terra. O problema é que a gente da igreja não tem dinheiro porque não tem propriedade. É fora de ordem. Quem é dono da terra é dono de quem não usa a terra. E Deus diz: se você for humilde, é uma promessa, você vai herdará a terra. Se você for humilde. Agora os cristãos temos mudado a palavra humilde para a palavra fraca. E acha que humilde quer dizer que você permite que todo mundo te manipule, controle e oprime você. E repressar você, reprimir você. E diga: eu estou sofrendo para Jesus.
Essa não é humildade. Essa é estupidez. Come on, answer me, ambassadors. Fala comigo, embaixadores. One thing Uma that coisa the people of God que o povo de are Deus not. não são estúpidos. Hello, somebody. You know, I like Paul. You know why Sabe, Paul eu was gosto so de Paulo. important to Sabe God? por que Paulo era tão importante para Deus e tão poderoso na Paul igreja? was a man who was meek. Porque ele era um homem humilde. The Roman soldiers were whipping him. Os soldados estavam dando chicote nele. E ele decidiu, já basta. I'm tired of it. Estou cansado disso. E ele virou e disse, Whipping him. He said, I am gonna sue you eu vou all the way fazer to Rome. cash, processo de justiça, levar você até Roma. Paul was coming back with his rights. He said, I got a right Paulo not to- estava levantando os direitos. Ele tem o direito de não levar chicotado. Said, "Mr. Centurion, that Ele disse, prisoner centurião, is a Roman citizen." este prisioneiro é cidadão de Roma. Please don't report me. E ele Because I falou, report por you, favor, report you to não me Rome. leva às autoridades. They took him to Rome and Paul preached to Festus. Levaram Paulo a Roma para ele pregar o César. Meekness, Humildade. it's the word that means Humildade é a palavra que significa controlled power. poder controlado. The best definition I can give for Melhor your definição understanding que eu posso te is dar self-discipline. é autodisciplina. God says if you are Deus self-disciplined, disse, se you você inherit tiver the autodisciplina, estate. você And the vai man who owns herdar owns a propriedade, money a terra. in the nation. E quem tem propriedade tem dinheiro na Every nação. covenant of God comes with Cada aliança de Deus vem com propriedade. The first thing God gave Adam is not a woman, he gave him A primeira property. coisa que Deus deu a Adão não foi mulher, foi propriedade. Amém? Everybody say Eden. Fala, This Éden. man needed property Este before homem he got a wife. precisou de propriedade antes de ter uma esposa. That's why the people in your Por country isso who really que as run the pessoas country no seu and really país financially control e things, controlam a they own nação the land. financeiramente são os donos They're da the ones who terra. bought up all the land. Eles já That's why compraram those of toda a you terra. who've been overrun by foreigners and colonialism and so forth, you notice that them folk grabbed the land. Com o colonialismo, os estrangeiros pegaram a terra primeiro. E você só quis You know what we comer. need to do in the church? Sabe o que a I igreja wanna tem que say fazer? that as one of the orders we Eu need to falo correct sobre in um the dos place. ordens We que need to temos que tighten restaurar. yourself, stop eating and buy property. Tem que parar de comer e começar a comprar Oh, propriedade. come on, say something to me. Responde comigo. Save some of that money you're spending on Comece a economizar o dinheiro que você está and gastando rice em and- frango, and arroz. crops and say, God, E I'm fala, gonna Deus, discipline eu vou myself, disciplinar control mim myself, mesmo. Eu vou and controlar meu instead of spending this apetite. on a big car, Em vez de I wanna gastar buy isso num novo carro, eu vou comprar propriedade. Why? Cars Porque deteriorate, carro vai they estragar, depreciate, but when vão you buy perder land, valor, mas compra it terra, appreciates, ela it sobe em increases valor, in value, ela and the cresce em church valor. becomes strong. E a igreja fica mais forte. Some of you pastors in this Alguns de conference vocês, pastores aqui, are wondering why you had no problems quer saber por que until you você não tinha decide problemas to build. até decidir construir. Because the devil ain't afraid Porque of a Satanás renting não tem church. medo de uma igreja que está alugando. As long as you don't own property, Quanto que você devil não é ain't dono da sua propriedade, Satanás But não when tem you medo de decide você. Mas one quando day decidir um we're gonna dia, buy vamos property, comprar a every propriedade. demon in hell is assigned. Todo demônio no inferno And the tem first tarefa people they contigo, attack então. is your member. Eles vão atacar primeiramente seus membros. Pastor, we don't see no problem with this place. Pastor, a gente não tem problema aqui onde estamos alugando. Why you want us to go into debt? Por que você quer ter dívida para construir? Estamos felizes aqui. After all, the Bible says we only pilgrims. No final das coisas, a Bíblia diz que somos apenas peregrinos aqui na Terra. Demonic powers at work. Poderes demônicas trabalhando. But the Bible says the meek shall what? Mas a Bíblia diz que os humildes vão herdar a terra. Pessoas com disciplina, cuja vida é organizada, que pagam o dízimo em ordem, cuida das suas finanças para poder comprar propriedade e comprar livrarias e comprar emissoras de rádio, de televisão, publicar suas revistas, ter seus jornais. Essa exige um povo com disciplina. Fora de ordem. Olha o verso 5. Sabes de nada. Quem são eles? Esses deuses, de verso 1.
Now he calls you gods. Ele chama vocês de deuses porque são filhos dele. Use little g. See there? Ele é o grande D, D maiúsculo e você D minúsculo. Deus e Deus. Ele é Deus e eu sou Deus. Daddy, Pai e filho. amen. Amém? He says they Ele know diz, nothing. não sabem. They are ignorant. Eles são ignorantes. Wearing short Com heels, gravata, com sapatos caros. fine dressed. He said, look at them. Ele They're diz, dumb. olha, They're ignorant. eles nada sabem. Tripping around and poor Ignorantes. and down and depressed. Pobres e oprimidos. Hallelujah. Andando dizendo My people in aleluia. the assembly, Ele diz, they know. meu povo da Assembleia nada sabem. Now, if you don't know anything, Se você nada sabe, então a segunda coisa, é claro também, e nada entendem. well, if you're ignorant, Se você for ignorante e for estúpido, then the next statement makes sense. então a próxima They therefore walk around frase faz in sentido. darkness. Por isso Not andem because em they trevas. sit down and, you know, get depressed. He said they walking around in their foolishness. Ele diz, eles não estão sentados, eles estão andando na tolice. Stupid, dumb, ignorant. Estúpido, ignorante e continuam a Driving andar. Mercedes. Dirigindo Mercedes. Hello, how's everybody doing? Praise the Lord. Oi, Look como at está us. todo mundo? Ignorant fools. Olhe tolo, My ignorante. people, church people. Meu povo, povo da igreja, Order. fora de ordem. Do you know how you sound? Sabe como você soa If you come quando fala com alguém? Se você vem a Deus, Ele vai te abençoar. and you owe them money, E você está devendo dinheiro a essa pessoa com quem está falando? now that's out of order. É fora de ordem. Come on, talk to me. Fala comigo. They know nothing. Eles They não understand nada nothing. sabem They e walk nada around. entendem e andam em Darkness, trevas. the word darkness in the Hebrew concept A is palavra trevas aqui fala de they're ignorância. ignorant. Now look at this. Olha aqui. The statement, the result is written down. Here's the result E o of resultado a dumb disso, de uma pessoa estúpida, ignorante, He says all the foundations a resultado que todos os fundamentos da terra vacilem. That means everything is out of. Quer dizer que tudo está fora de ordem. Olha o verso 6. E eu disse, vós sois deuses, Children of the Most High. vós sois todos filhos do Altíssimo. Like mere men. Todavia morrereis como homens. Out of order. Fora de ordem. Second scripture is Genesis chapter Outro versículo, Gênesis capítulo 1. 1. Oh. I just want to show you Quero te how mostrar important order is. como ordem é Take importante. just a couple of minutes. Vamos gastar só uns 2 minutos. Gênesis capítulo 1. No início, Deus criou os céus e a terra. Deus não faz nada fora de ordem. It says in verse 2, the Diz em earth verso was 2, a suddenly terra out de of repente form estava sem forma and e void, vazia, and darkness was upon the e face trevas estava sobre a face da terra, das Three águas. things in this verse. Três coisas nesse versículo Number que one, são problema. the earth was without form. That statement means there was no form A terra estava sem forma, to the earth. que quer dizer que não existia ordem na terra. It was out of order. Estava fora de ordem. Secondly, it Segunda says coisa, it was void. The word void que a in the Hebrew terra estava vazia. is for chaos, Isso é uma palavra no hebraico que fala de caos, de confusão. Isso faz sentido. Quando está fora de ordem, tudo é confuso. E terceira coisa, está em trevas. Essa é uma referência à ignorância do propósito. Nada sabia a razão que existia. Estava em trevas. Ignorância do seu propósito. Vaca não sabia por que estava. Montanha estava no lugar certo, errado. Água salgada estava misturada com água doce. As plantas e flores estavam escondidas debaixo da terra. Animais presos dentro da terra. Se você ler a Bíblia com cuidado, verso 3, de verso 24, Deus não criou mais nada aqui em Gênesis 1. Por quê? Porque tudo já existia. O único problema é que estava fora de ordem. Está fora de uma posição oficial. Então o que Deus fez? Verso 3, ele diz, haja luz. Esse não foi o sol, porque o sol vem depois.
Deus estava declarando que a luz do seu conhecimento, e depois disso ele diz que ele pegou as nuvens e os levantaram. Ele pega a terra seca e tira debaixo da água e levanta para cima, onde é. Depois ele empurra as águas fora da terra seca e criou um limite para as águas. Depois ele vai para a água seca e diz: plantas, venha fora, animais, venha fora. Eles saíram. Peixes, vêm, tudo entrando no seu lugar, em ordem. Quando tudo estava em ordem, então Deus disse: este é bom. Deus ama ordem. Palavra final. Deus fez de tudo isso por um propósito. Ele pôs tudo em ordem porque ele queria criar a coisa mais importante. Deus segurou a coisa mais importante, a criação mais importante, até que estava tudo em ordem. Escreve isso. Deus vai guardar o melhor até que ele vê ordem. Deus não criou o homem no mundo de desordem. Deus pôs tudo no lugar certo. Depois ele criou o homem. Quer dizer que o melhor de Deus estava guardado, esperando a ordem chegar. Deus ainda não mudou. Muitos de vocês estão pedindo coisas de Deus e Deus está falando: eu não vou te dar, porque você tem um mundo ainda sem forma e vazia e em trevas. Alguns de vocês estão orando por uma casa velha e a antiga está tão suja que Deus diz: eu não vou te dar uma casa melhor para estragar. Alguns estão orando para outro emprego e você nem trabalha no emprego que tem e Deus está falando: olha, põe a coisa em ordem. Alguns estão jejuando e orando: Deus, me dá mais dinheiro. E quando termina, Deus diz: por que você não chega no seu emprego na hora marcada? Temos os cristãos com menos fidelidade, dando vergonha em nome de Deus. Tem cristãos que vão ler a Bíblia no seu emprego em vez de trabalhar, durante o horário de expediente, falando com o patrão que: oh, desculpa, mas eu estou falando com Deus agora. Mas se você lê isso, diz: quando você trabalha, dá um dia inteiro de trabalho e trabalhe como homem, como que ele fosse Deus. Dá respeito ao seu patrão como ele fosse representante de Deus. Tem gente que vão dizer: eu não posso trabalhar, eu tenho que ir para a reunião de oração. Olha, você está em rebeldia. Você assinou um contrato para trabalhar com esse homem. O Senhor, e sua palavra tem que ser tão bom quanto a palavra de Deus quando você fala. E você fala com o seu patrão: não pode trabalhar hoje porque tem que orar. Você precisa se arrepender. Você está pedindo de Deus mais dinheiro? E Deus está dizendo: como eu posso dar dinheiro quando você não pode me mostrar o que você fez com o dinheiro que eu dei semana passada? Não tem orçamento, não tem administração, não tem disciplina, não tem ordem na sua vida financeira, e você está pedindo mais dinheiro? Deus guarda o melhor até que ele enxerga ordem. Tem gente orando para que Deus dê um carro. E Deus está olhando bicicleta. Ele diz: olha, se você trata a bicicleta tão ruim, por que eu vou confiar carro na sua mão? A melhor maneira de atrair a bênção de Deus é ser tão organizado que Deus diz: eu posso confiar mais nas suas mãos. Deus diz: se você é fiel com pouco, eu confiarei a você muito. Ele diz: quando você cuida o que é dos outros, eu te darei o que é o seu. Deus deu a Adão o mundo organizado. Depois ele diz: venha a mim, faz a coisa aqui frutificar. Vamos ver, eu vou ler outro versículo.
Martha had Jesus in the onde house. Maria e Marta estavam com Jesus na casa, Mary, who sat at the Lord's e Maria sentada aos pés do Senhor, feet, listening to what ouvindo o que ele dizia. But Martha Mas a Marta was distracted by all estava distraído com todas as preparações que tinha que ser feito. came to him. E ela veio até Jesus e disse: Senhor, Why don't you care that my sister por que você não importa left me to que do the minha work? irmã me deixou trabalhando sozinho? Tell her to come and help. Manda ela vir me ajudar. And Jesus E answered, Jesus Martha, respondeu: Martha, Marta, Marta, you are worried, você está preocupado encumbered, and e upset carregado about so many, sobre tantas coisas, but only one mas thing poucas coisas são necessárias. Isn't it? Ouve aqui. Ele está restaurando ordem. Ele diz: somente uma coisa é preciso na vida. And he told her, Ele falou com ela. Mary has E Maria chosen escolheu what is better, o melhor. and I will E eu not take it from. não tirarei isso dela. Someone told me a story Alguém me this disse uma afternoon. história hoje à Excellent tarde. example. Um exemplo excelente. Close this session on. Para It says that a encerrar, man ele diz had que um got a homem very beautiful, expensive painting. tinha uma quadra caro, muito caro. Finally got it. Finalmente comprou. He waited so long. Depois de guardar tanto tempo His beautiful para ter, ele pôs na sua casa linda coisas que ele havia and he bought comprado. the beautiful painting worth a lot of money Quadro into que the valia house. muito dinheiro e levou para Wanted to put casa. it in the best Ele place quis for the pôr place no melhor lugar de expor. thing he owned. Essa era a coisa mais cara que ele havia comprado. Era feito por um mestre. And for days he had a problem. Ele entrou na casa e por dias tinha um problema. Ele não sabia onde pôr, On the wall was already hanging. porque cada quadra já tinha um lugar. You know, plates from this country. Tinha pratos deste país e lembranças daqui, e cada parede estava coberta de coisa. Held the picture up. Ele entrava em cada sala e sempre tinha alguma coisa que não permitia que ele podia pôr a quadra. Mas era a coisa mais importante da casa. Always wanted in his life. Ele sempre quis a vida inteira. After many days of trying to juggle Depois de the alguns dias tentando achar lugar na casa, ele já ficando frustrado. Então o homem one of his friends came over to visit. And he asked him, "What's chegou um amigo e o amigo perguntou: qual é o the problema? man?" He says, "I got this treasure. Ele diz: olha, tem este tesouro, coisa mais importante, I'm having a problem for e eu tenho um problema já há semanas tentando achar lugar para pôr na minha casa. so many things." Porque a casa está coberta de tanta coisa, que são coisas boas. And the man gave him, E o vizinho disse a ele um conselho, I believe God is giving us que eu creio que Deus está dando a nós essa semana. O homem disse: solution. aqui é a solução. This is the most important Se esse aqui é o lugar coisa mais importante na sua vida, and I'd like for you to do this. eu quero que faça isso. Take everything out of the house Tira tudo da casa, and take it outside. leva fora, Empty all the esvazia walls. Take out toda a everything. parede, Because tira according to tudo. you, this Porque segundo você, este é o tesouro, é a coisa mais importante que você tem na casa. Now go back in the empty house Agora entrando na casa vazia, and put this picture in the most vai important spot. pôr esta quadra no lugar mais importante da casa. And then bring everything Depois else in comece a one trazer time todas as and outras coisas, build everything around. de cada vez, e comece a montar a casa em volta dessa quadra. Let us stand. Vamos ficar em pé. Listen to me carefully. Me ouve com cuidado. Your rooms in your hearts. Os quartos dentro do seu coração estão cheios de coisas boas. What are you going to do O que você vai fazer with what God has already com begun to show aquilo que Deus já começou a te mostrar? you? One thing Que é that is needed. o tesouro, aquela uma coisa que é preciso. Slip your hand over and hold your neighbor's hand. Segura a mão do seu vizinho Look at me. e olha para mim. Let's ask yourself Pergunta a si mesmo. a question. Algumas perguntas. What's important O que é importante in your life? na sua vida? I didn't ask you what is urgent. Eu não perguntei o que é urgente. What is really important? Eu perguntei o que é Do you importante. fit prayer into your schedule
Você consegue pôr oração na sua agenda? Ou você cria a sua agenda depois de ter sua vida de oração? Você consegue insertar alguns momentos de leitura bíblica na sua agenda? Ou você cria seu dia em redor do seu tempo de leitura de palavra? E sua casa? Os filhos? E vocês, casados? O que é importante? Você tenta ajeitar seu casamento dentro de uma agenda cheia? Ou seu casamento é tão importante que você cria suas atividades em redor do seu casamento para que o casamento permaneça coisa mais importante? E seus próprios filhos? Você dá um jeito de pôr seus filhos dentro da sua agenda quando você está criando outras crianças ou dando aula como seus filhos estão procurando você enquanto você está ganhando outros filhos? Ou você está criando o ministério em volta da sua família, em vez de tentar achar um espaço no ministério para a sua família? Jesus falou a Marta, Maria escolheu a única coisa que o homem precisa. O que foi isso? Ela sentou aos pés do Senhor e ela estava prestando atenção a cada palavra que ele disse. O que a Marta estava fazendo? Ela estava cozinhando para o Senhor. Estava ouvindo ele. Oh Senhor, nos traz de volta. Somos fora de ordem. Eu oro para que quando você sair dessa conferência, que Deus vai diminuir sua lista de fazer. Estou falando comigo. Eu oro que Deus a rasga com todas as nossas agendas. E Ele vai dizer, olha, na próxima segunda-feira você não tem nada a fazer sem seu orar. Primeira coisa não é tomar café, é a palavra de Deus. O café da manhã vai durar algumas horas, mas a palavra de Deus vai durar para toda a eternidade. Céu e terra termina antes que a palavra de Deus acaba. Qual é a prioridade? Maria, eu não tirarei isso da Maria. Quando eu li esse versículo, meditando sobre essa declaração, semana passada, eu tinha medo do que eu ouvi o Espírito Santo diz. Aperta a mão do seu vizinho. Eu ouvi o Espírito dizer, aquela uma coisa que eu considero importante é a única coisa que eu não vou tirar de você. Mas todas as outras coisas, eu sou capaz de tirar de você. Isso me deu medo. Se você fica apaixonado com o carro, Deus diz, eu sou capaz de tirar o seu carro. Você se apaixona com um prédio, um negócio, que se torna mais importante Deus do que Deus, e Deus diz, eu sou capaz de tirar isso de você. Mas se você persegue a coisa mais importante, Deus diz, eu não vou tirar isso de você. Essa que é importante, tirarei de você. Talvez seja possível que você está sempre perdendo coisas. Por quê? Eles não são necessários. Alguns de vocês sentem assim, tudo que você tem tocado nos últimos 3 ou 4 anos não funciona. Tudo que você deu, você perdeu. Tudo que você recebe, você perde. Tudo que você pensou que ia te dar satisfação, não satisfaz. Que o Senhor nos põe em ordem para curar a nação. Que Deus fale conosco nessa semana como igreja. Eu estou falando com membros individuais da igreja. Eu senti ontem.
Deus não vai permitir que você se esconde na multidão. Deus vai pegar você lá no meio de todos e vai revelar a você seu coração. Como você tem feito ídolos, coisas mais importantes do que Deus. E Deus está falando fora de ordem. Então perguntaram o Martin Lutero, líder da Reformação. Falaram nele: você é tão ocupado, você tem tanto a fazer. O que você faz quando com um dia tão cheio? Ele falou: quando eu tenho mais a fazer, eu acrescento o meu tempo de oração de manhã. O mais que eu tenho na agenda, o mais tempo que eu tenho que orar antes de iniciar a agenda. Que tipo de homem é isso? Prioridade. Vamos orar, pedindo a Deus que Ele nos ajude a ir para casa e tirar tudo que há no nosso coração. A casa dele sendo nosso corpo. Ou às vezes temos coisas em nossa própria casa ou apartamento. Talvez a gente tenha que tirar a televisão por alguns meses para pôr a televisão de novo no ordem correto. Talvez a música, o filme, qualquer coisa que você tenha adorado, tem posto uma prioridade errada. Deus diz: não, guarde isso no armário por 6 meses. Vamos restaurar a ordem na sua vida. Vamos restaurar a ordem. Vamos restaurar aquilo que Ele nunca vai tirar de nós. Pai, nessa semana é uma semana de mudança. Mas é uma semana de mudança nossa. Nós vamos mudar o mundo depois que você nos mude. Nos ajude a nos dar para a oração, para jejum, para estudo da palavra. Como podemos representar um governo? Como podemos representar um rei que nós não conhecemos bem? Como podemos entregar uma mensagem que nunca ouvimos? Como podemos implementar um político que não compreendemos? Nos atrai a Ti, Senhor, ajudando-nos a chegar a Ti, Senhor. Nós abençoamos todos aqui e oro que Sua fidelidade e bondade, Deus, vai impedir que julgamento venha sobre nós. Concordamos que vamos pôr nossas casas em ordem, no nome de Jesus. Repete essa confissão comigo. A palavra do Senhor é uma lâmpada aos meus pés e uma luz no meu caminho. Eu retorno ao Senhor, meu Deus. Eu retorno para a palavra do Senhor. Eu retorno para o lugar secreto do meu Pai. Eu retorno para a presença do Senhor. Meu primeiro amor é Deus. Meu primeiro amor é a presença dEle. Meu primeiro amor é a voz dEle. Nesta noite, eu me arrependo. Eu volto para o Deus dos meus pais. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, quietos. Vou pedir que nós queremos orar por nosso amado embaixador que veio de Haiti. Ele pediu que orávamos para Haiti. Para encerrar, queremos orar por essa nação antes de pedir que ele saia, respeitando o ofício dele. Por favor, ninguém se mexendo. Também queremos orar por suas responsabilidades aqui como representantes da sua nação, mas queremos orar pela nação dele, para que Deus cura
e restaura a riqueza e a prosperidade dessa nação. Para que a igreja dessa nação cumpra a sua obra. Queremos convidar a Vossa Excelência a vir aqui. Vou pedir que alguns dos nossos líderes, representando todos os embaixadores das nações, e nós queremos orar por ele. Nós ouvimos o coração dele hoje à noite. Com certeza ele está clamando por todos os cidadãos do Haiti, no mundo inteiro. Nós estamos orando que o Senhor mandará muitos deles de volta para a sua casa. E aqueles que são prósperos, que ganharam boa educação e que têm Cristo na sua vida. Que Deus os mande de volta para criar um novo estilo de liderança no seu país. Porque Deus lidera a nação através das pessoas. Nós agradecemos a Deus por este embaixador. E vamos acreditar que Deus vai restaurar a nação da Haiti. Peter, ore. Depois o pastor Richard vai nos dar alguns anúncios. E depois teremos o encerramento.